evangélicos já se encontram na casa. Pastor Falcão, por favor, se fazer presente aqui no altar. Evangelista Ronaldo, os pastores que estão presentes, por favor, se direciona aqui para o altar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Também aproveito e convido aqui o evangelista Delcio, que estará fazendo a leitura da palavra do céu esta noite, em nome de Jesus. Evangelista Delcio, nosso amado irmão, está ali. Esse homem, ele fica cada dia mais bonito, igreja. Cada dia ele está mais bonito. Ele não envelhece não, igreja. Glória a Deus. É Jesus, né? Jesus é bom, né? Glória a Deus. O evangelista Delcio estará fazendo a leitura da palavra. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Lendo a Bíblia, antes de ler a Bíblia, eu vou fazer uma pequena reflexão rápida. Recentemente, entrei no comércio aqui em Miaí, e um comerciante estava compartilhando com um turista, com um viajante aqui. E quando eu cheguei, ele falou em voz alta, né? Não sei porquê, ele estava falando. A moça estava perguntando e ele fazendo uma afirmação, dizendo que o que predomina aqui no bairro é o Evangelho. É o cristianismo que predomina aqui no bairro. Eu fiquei muito feliz com isso. Isso é um grande sinal de que Deus tem honrado a igreja aqui nesse lugar. Amém? Nós temos outras igrejas, irmãos aqui que nos visitam de outras denominações de igreja, mas ele não falou a Assembleia de Deus, ele falou do cristianismo, ele falou dos cristãos. Amém? E gostaria também de compartilhar um fato rápido, que esse templo é o terceiro templo nesse local, nessa geografia, nessa área quadrada. No nosso anexo, ali já teve um templo, dentro do anexo. E aqui é o terceiro templo que Deus nos concedeu para cultuar o seu nome. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Leamos. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Eu gostaria de saltar aqui, que é o tema da igreja, desse evento, a parte B desse versículo. Porém, nós vamos fazer um complemento. Eu vou citar: não temas. E, ao invés de falarmos Abrão, nós vamos falar Assembleia de Deus de Miaí. Tá certo? Porque essa é a palavra de Deus. Quando a gente abre a Bíblia, ela fala para nós individualmente. Nesse momento, a Bíblia está falando coletivamente para a igreja. Por que não? Então eu vou reproduzir isso. Eu vou falar não temas, e nós vamos juntos falar Assembleia de Deus de Miaí, e nós vamos complementar o versículo a partir do versículo 1. Vamos lá? 1, 2, 3. Não temas, Assembleia de Deus de Miaí, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Amém.
Deus abençoe nossos corações. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai bendito, Salvador, grandioso, a palavra do Senhor diz que o Senhor é Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Queremos nesta noite, Senhor, nos render aos pés do Senhor. Diante do Senhor estamos aqui, Senhor, para jubilarmos, para celebrarmos com os irmãos, Pai, este evento, Pai, este tempo oportuno que o Senhor concedeu a esta igreja. Te agradecemos pela jornada, te agradecemos pela história, te agradecemos pela fé, pela esperança que o Senhor nos deu, tem depositado em nós, Pai. Te agradecemos pela salvação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja com teu povo, portanto, nesta noite. Abençoa este culto, toma nas tuas mãos a liturgia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sem perda de tempo, quero aqui já passar a oportunidade ao evangelista Ronaldo, que estará louvando ao Senhor neste momento. E você continua com o espírito alegre, glorificando e agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, estão felizes com Jesus? Eu quero aqui trazer um abraço do nosso pastor presidente, pastor Ziel, e a sua esposa Manuel, ao nosso irmão pastor Rodney, vindo aqui representar ele, não pôde vir, e aos pastores, pastor Temuel, eu conheço que agora estou conhecendo de vista, aleluia, perto dele aqui, e isso é um prazer para mim, tá, pastor? Um prazer. Vamos adorar o Senhor? Aquele que conhece, adore comigo. Aleluia. Aleluia. Se você puder dar um pouquinho de voz para mim no retorno. És orvalho que nutre uma rosa, essa rosa que enfeita o jardim, é jardim que ornamenta a campina, és um campo radioso sem fim, és o raio de luz entre as sombras, és a sombra suave e fiel, és o manto azulado do espaço, és o braço que me colhe ao céu, és o sonho ideal da poesia que
És o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na grandura do meu dia a dia. O segredo total do universo és um berço que fala o que nasce, és a face alegre da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus. Aleluia! És a fonte que já sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce barulho das águas no deserto, ó Deus, és encanto de paz, tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho, és o brilho, és o brilho. Doia, 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 de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A coreografia já está com oportunidade. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o nome dele. Toda a honra, toda a glória seja só para ele. Aleluia. A coreografia está com a oportunidade. É a adoração. Porque nele vivemos, nos lembramos e existimos. Atos 17, 28. Grupo de coreografia sempre foi mais. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Grupo de coreografia sempre foi mais que dança. É adoração e movimento. Ao longo dos anos, nossas roupas mudaram, os gestos se renovaram, mas o propósito continua o mesmo. Tocar corações e transformar vidas através da arte. Cada apresentação carrega histórias de dedicação, renúncia e superação. Foram muitos ensaios, lágrimas, risos e desafios, mas acima de tudo, encontros reais com Deus, experiências que marcaram nossas almas e fortaleceram nossa fé. Hoje, revivemos coreografias que marcaram gerações e continuamos lembrando que dançar para o Senhor é expressar o amor que vem dele. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
aqui já aproveitar a oportunidade de chamar o Ministério do Louvor, que estará ministrando o louvor, e nesse momento você tem a liberdade, a total liberdade de estar ofertando. Você que trouxe a sua oferta esta noite, dizimando na seara do Senhor, você tem a total liberdade de assim fazer. E também já passo para o pastor que estará fazendo aqui apresentações dos visitantes, em nome de Jesus. Logo depois então do louvor, o pastor estará apresentando os nossos visitantes, em nome de Jesus. Amém. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé e adorar o nome do Senhor. Quem está aqui nessa igreja há 30 anos, ou mais ou menos? Mais ou menos? Quem tem mais de 30 anos aqui na igreja? Glória a Deus. Há algo em comum na vida de todos nós. Eu estou aqui há quase 30. Mas para quem já estava aqui antes de mim, para quem estava desde o início, para quem chegou uma semana, para quem está vindo aqui pela primeira vez, nós temos algo em comum, que é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Se nós chegamos até aqui, é porque verdadeiramente o Senhor nos sustentou. Não há outra resposta. A canção que nós vamos cantar, ela diz que tem sangue nos umbrais das portas, e aqui o mal não vai entrar. Nós temos a marca de Cristo, irmãos, e por isso o mal não pode nos tocar. Se andarmos em obediência, se tivermos um coração sincero diante do Senhor, o Senhor tem todas as portas abertas, o Senhor tem todas as respostas, tem todos os nãos também, porque o cuidado dele também diz não. Mas nós chegamos até aqui porque a graça do Senhor está sobre nós e porque nós confiamos no Senhor. Então você possa adorar o Senhor com o coração grato. Aqueles que vão ofertar o verbo com o coração grato, cheio de alegria o Senhor, pela presença dEle, porque a graça dEle te alcançou e me alcançou. Vamos adorar o Senhor. Aquele que habita
Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor, podem se sentar por um momento. Queremos aqui trazer o nosso agradecimento à presença dos nossos queridos irmãos que estão nos honrando. Em primeiro, como coro família missionária, sob a liderança do irmão Adilson aqui, que é irmão do nosso irmão Alberto, né? Bem conhecido os irmãos, né? Que olha para ele, né? Não tem como não conhecê-lo. E coro missionário, família missionária está nos honrando, nos deu uma resposta assim tão abençoada, positiva, e está conosco, adorando o Senhor. Logo agora vai estar louvando o nome do Senhor Jesus. Também temos a presença de outros irmãos que estão nos honrando, mas quero aqui apresentar o pastor Quimael Sotero, igreja da Libiri. Há muito tempo gostaríamos de convidá-lo para estar aqui. O pastor já esteve aqui, acho que muitos anos atrás, nos dando a honra de receber o convite em fevereiro ou março. Foi março, né? Fez o convite do pastor e graças a Deus está confirmando a presença dele aqui conosco. O presbítero Wanderson, que eu acompanho também. O pastor Falcão faz parte do nosso grupo do SEC, um conselho da convenção, e está aqui representando o conselho, assim como foi pedido do pastor Edivan, que estivesse representando aqui, está nos honrando também. Nós queremos agradecer a Deus pela presença deles. Também tem alguém aí no meio da igreja que o nome não chegou, nomes aqui. Dá um sinal, por favor, que você foi a primeira vez, segunda ou terceira vez conosco aqui. Amém? Temos a irmã aqui, outra irmã lá atrás. Amém? A igreja quer dar um bem-vindo para esses irmãos, como que nós dizemos bem forte? Amém? Glória a Deus. O pastor daqui a um pouco vai estar ministrando, o coral já vai estar cantando. Volta a palavra ao presbítero José Luiz. Obrigado. Glória a Deus. Já convido aqui, o coral vai estar se colocando no lugar. Nós agradecemos em nome de Jesus a presença de cada um de vocês aqui esta noite. Amém? E a igreja continua no espírito de adorador. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós da família missionária, nós fazemos parte de algumas igrejas. Nós temos aqui membros da Igreja Batista da Praia do Morro, temos membros da 4ª Igreja Batista, da 3ª Igreja, nós temos da PIB, da 1ª Igreja Batista de Guarapari, e nós estamos imensamente gratos ao Senhor pela oportunidade, pela alegria em adorarmos ao Senhor junto com os irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Glória a Deus. Queridos, eu quero convidar aqui o pastor Samuel, fazer um favor, pastor. Pode colocar aqui. A nossa igreja, assim como a igreja de Guarapari, é filha da igreja do Aribiri. A igreja do Aribiri é mãe, né, da igreja sede de Guarapari. E, consequentemente, minha filha da igreja de Guarapari. Logo depois de um certo tempo, a igreja, a congregação de Miaíbe se torna diretamente congregação do Aribiri. Durante um período do ministério do pastor Edmundo Alzevedo, pastor Edmundo, e até que a igreja se tornou, a nossa igreja aqui se tornou congregação do Ataíde, e o pastor Anésio se tornou então o pastor presidente, que em 89, 19 de novembro de 89, deu a emancipação à igreja, independência da igreja de Miaíbe. E quando eu já estava pastoreando, eu fui olhar os documentos e vi que o nosso prédio anexo, nosso prédio do lado, estava inclusive no CNPJ do Aribiri. Eu fui ao pastor Samuel, que com muita generosidade, né, conversou com o ministério, com a igreja, fizeram então a transferência. O pastor me deu a procuração para fazer os trâmites do cartório, e nós fomos lá no culto de Santa Ceia, e a igreja então até transferiu os documentos do prédio do nosso terreno anexo para a nossa congregação, né, para a nossa igreja. Então, o pastor Samuel representa a igreja, na história, representa a igreja do Aribiri, que foi a igreja sede, né, como eu falei, das igrejas da região, mas de um tempo bem específico da nossa congregação, quando era a congregação de Miaíbe. E, para tanto, nós queremos homenagear, né, trazer uma homenagem àqueles que representam a igreja. Pastor, eu peço para o mestre trazer aqui minha esposa uma singela homenagem ao pastor. Você colocasse de pé. Amém? Conhecimento do próximo, que ele vai ministrar a palavra. Glória a Deus. Queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor, pela igreja do Aribiri, por nos atender ao nosso convite. Nós glorificamos a Deus. E eu passo a palavra ao
ao pastor para ministrar a palavra. Os saúdo com a paz do Senhor. Amém. Pastor Claudinei, dessa maneira, brincadeira. A emoção surpreende e me deixa feliz, por que não? Em nome da vossa igreja co-irmã, outrora, como foi dito pelo pastor Claudinei, extensão àquela igreja em tempos que passaram. Hoje, uma igreja bonita, um templo confortável, um povo feliz, um pastor abençoado e Jesus glorificado. Poder sentar. Trago, juntamente com o nosso presbítero Anderson, que é o nosso vice-secretário de Missões do Campo do Ibiri, saudações e parabéns para a igreja Pieniaí, na pessoa do vosso pastor e nosso amigo Claudinei. Dizer que o Aribiri lembra do seu centenário comemorado este ano, mais precisamente no mês de maio. Lembra, com gratidão a Deus, a extensão do trabalho das Assembleias de Deus do Estado do Espírito Santo. Igreja que foi fundada pelo missionário Daniel Berg e organizada em termos pontual em 1925. O tempo passou, ela se estendeu, igrejas, na época, congregações foram emancipadas em duas ocasiões, 70 e 80, em 2 décadas, mas não significa que ela é hegemônica ou vaidosa por dizer-se igreja-mãe. Não. Ela sente-se grata a Deus, me refiro à igreja do Ibiri, porque aí estão o Estado do Espírito Santo. Estão chegando o pastor Claudinei hoje, por volta de 5 da tarde, da cidade de Teófilo Otoni, e ouvimos lá ontem o pastor Adão dizer que aqueles trabalhos naquele vale Jequitinhonha também foram iniciados pela igreja mãe. Tudo o que nós pedimos, nunca esqueça de orar por nós. Amém? Porque o título de igreja mãe é uma expressão carinhosa, respeituosa, de lembrança histórica, mas somos uma só igreja. Cada denominação, e os irmãos batistas que presentes também, nosso irmão de Cristo, somos uma só igreja. Quando todos somos lavados, remidos, purificados pelo sangue de Jesus. E isto é o que mais importa, porque Jesus está aqui sendo glorificado. Pastor Claudinei, eu não perguntei meu tempo. Estou debaixo de sua ordem. Eu estou debaixo da ordem do pastor. Sempre digo isto. Não se impressionem com a maneira como eu me expresso. Já se vão 51 anos de consagrado ao pastor. 8 de março de 1974, lá na igreja em Cordovil, do estado do Rio de Janeiro. E logo, um mês após a minha consagração a pastor, atravessando o Oceano Atlântico com a minha querida esposa Roseli, e transmito por ela às irmãs as suas saudações. E ali na África distante, país Gana, capital Accra e interior, iniciamos o nosso ministério. Dali, para um breve tempo, nos Estados Unidos,
Unidos fazendo um curso de graduação teológica, não importa, apenas fiz, ajudou. Mas não é o caso. Para Lisboa, em Portugal, em cujo país que estimamos, 3 anos pastoreamos, e regressamos para o Brasil e pastoreamos lá em Niterói 2 igrejas, antes aqui do Aribiri, em Itapiruna, noroeste do estado do Rio de Janeiro, e agora no dia 30 de janeiro, se Deus quiser, completaremos 30 anos pastoreando a vossa querida co-irmã Igreja do Aribiri. Amém? É uma pequena informação sem vaidade, apenas para vos dizer que nesses 51 anos, a forma como eu sempre ministrei é como faremos nessa noite. Disse eu ontem lá em Teófilo Otoni, quando iniciei a minha participação no culto, que não parece, mas é verdade, que mesmo com 51 anos de consagrado a pastor e tanto quanto pastoreando, meu amado irmão, fico tenso, é verdade, incluindo na própria igreja do pastoreio, João, quando vou ministrar a palavra de Deus. Por que, pastor? Porque discursos são feitos todos os dias, em várias áreas ou via imprensa. Todos eles são buscados nas filosofias, nas ideologias, nas culturas, nos interesses dos oradores, mas tudo palavras humanas, tudo palavras temporais. Mas quando abrimos este livro, vou repetir, meus amados, quando abrimos este livro, não falamos palavras buscadas de nós mesmos, embora as construímos na mente, pois estamos expressando, mas com humildade buscamos de Deus e sua misericórdia aquilo que desta palavra, como nesta noite, vamos ministrar para o seu povo e para todos quantos juntos estamos cultuando o seu nome. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao versículo 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que te ligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém
e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Maravilhosa graça de Deus. É comum e para alguns usual se interessar a respeito de quem é alguém. Por vezes, por uma curiosidade. Outros, talvez, por causas nobres. Outros mais impressionados com quaisquer realidade do perfil daquele a quem se interessa. Talvez alguns por crítica. Lamentamos, outros até por malícias. Não importa o que a cada um interessa. A verdade é que, repito, usual para alguns modus vivendi saber a respeito de alguém. É bom quando procuramos saber com quem vamos conviver, de quem se trata, mas não com interesse de se ingerir em sua vida e suas realidades. Não é o caso da extensão da palavra, mas é para mostrar que isto não é novidade de época, não é casualidade do século 21. Já nos tempos de Jesus, isto acontecia. Vemos no próprio histórico dos sinóticos, evangelhos sinóticos, pessoas interessadas em conhecê-lo. Lembremos-nos, entre alguns dos episódios referidos, por que não citar Zaqueu, que queria conhecer a respeito dele e de quem se tratava? Pela estatura, impossibilitado, por causa do auditório que acompanhava a passagem do nosso Jesus na ocasião, subiu a uma árvore. Ou seja, ele estava interessado em conhecer alguém. Quando ainda também, ocasionalmente em Jericó, Jesus passando, um barulho em volta dele, o que era muito comum pelo alarido dos que o acompanhavam, um cego ouvindo e perguntando, clamou Jesus, filho de Davi, ou seja, tinha informação a respeito daquele homem. Consequentemente, não é novidade, repito, de época. As pessoas procuram saber de quem se trata e outras falam a respeito de outros. Jesus aqui, certamente conhecedor da curiosidade alheia, por benéficos ou não, agora levou os seus discípulos, com os quais já por quase 3 anos se relacionava, pregando, ensinando e até lhes dando oportunidade para experiências naquilo que Jesus ministrava. E de repente pergunta-os: vocês estão comigo há algum tempo? Andamos juntos, conversamos, socialmente ou ministerialmente estamos relacionados. Agora, o que dizem os demais, se é que vocês sabem, digo eu, a meu respeito? Depois desse período convosco, o que é que se pode depreender daqueles que, ouvindo ou tendo informações a distante, dizem quem eu sou? E aqui as respostas são claras.
as respostas que os discípulos lhe deram não foram respostas senão de boas imagens. Por que não? Uns dizem, falou alguém, olha, uns dizem que tu és João Batista. João Batista é o precursor do próprio ministério de Jesus, aquele cujo pai recebeu numa visão um mensageiro celestial lhe dizendo que do seu casamento nasceria alguém que seria o precursor do Filho de Deus. Olha que maravilha! E aconteceu, nasceu João Batista, e no tempo próprio cumpriu-se nele e na sua atividade como pregador o que havia dito séculos atrás o profeta Isaías, o qualificando de voz que clama no deserto. Falou sobre aquele que, enviado do Pai, estava na terra para aquilo que Deus o havia condicionado e determinado. Tu és João Batista, disseram muitos, aquele que em uma ocasião, encontrando o Filho de Deus, apontou para ele publicamente dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. E que num instante ali cumpria-se naquelas palavras uma profecia milenar de um homem chamado por Deus, lido hoje o seu nome é Abraão, que quando levava o seu filho Isaque por determinação do próprio Deus, o filho lhe perguntou: pai, fogo e lenha sabemos que levamos, mas o cordeiro para o sacrifício aonde está? E a resposta do velho patriarca, e na linguagem gramatical e pronominal ficou bem clara. Ele disse: filho, Deus, digo eu, não para mim, não para ti, não para nós, mas Deus para ele, para si cordeiro proverá, aleluia. Ei, João Batista, apontando para eles, ele é o cordeiro. Uma resposta satisfatória, o comparando na impressão de ouvintes, na resposta daquele discípulo, embora anônimo, que Jesus era um homem digno, que Jesus era um homem temente a Deus, que Jesus era o homem enviado por Deus. Enfim, a resposta não foi ofensiva, porém uma resposta que ignorava de quem se tratava. Outros, alguém disse, outros afirmam que tu és Elias, o profeta da visão, do milagre e da autoridade do céu. Ou por que não? Aquele que a própria Bíblia diz que orou e o céu fechou, não choveu por 3 anos e meses, causando um sofrimento social, econômico, desestruturando o povo de Israel no governo sórdido, maligno de Acabe, compactuando com a sua mulher Jezabel. Deus ouviu o profeta, Deus respondeu o profeta, Deus fechou o céu, digo eu,
Deus não patrocinou na forma que Ele é própria com a natureza, nuvens e evaporações despejando sobre a terra. 3 anos. Eu sou nordestino, meu amado. Sou natalense, Rio Grande do Norte. Sou potiguar. Embora muito tempo distante da minha querida Natal, meu berço, me faz lembrar quando eu lembro os 3 anos e meses lá de Israel, como eu estou aqui afirmando, no tempo ainda da minha adolescência, lá no meu querido Natal. Houve um período de 3 anos de seca. Você não imagina o que é o Nordeste com seca. Você não tem ideia do que significa isso. Quanto sofrimento. E quando naquela tarde do dia que vai longe, o céu escureceu, água caiu, comércio fechou, tudo parou, os carros pararam, e o povo foi para a rua do jeito que estava tomando banho, gritando: chuva, chuva, chuva. Pois essa chuva tão bondosa de Deus, no seu patrocínio para a natureza, e sabemos por que da chuva, Elias orou e disse que não chovesse. Deus cumpriu. Elias orou após um tempo. O céu estava azul, o sol ardendo. O seu servo disse: olha, profeta, tudo que eu posso ver é uma nuvem pequena em forma de mão. Ele disse: avisa para aquele ímpio, fica lá no seu lugar no palácio, aquele incrédulo, porque Deus vai mandar muita chuva sobre a terra. Elias orou e Deus confirmou. Nada mal ser comparado com Elias. Entre outras realidades que aquele profeta patrocinou como um homem poderoso da parte de Deus. Nada mal saber do seu histórico, mas também havia um equívoco de quem assim admitia que ele fosse outro Elias. Também não era, claro. Perguntou novamente e alguém respondeu: olha, outros dizem que tu és Jeremias. Oh, Jeremias, se há alguém na Bíblia compungido o coração, atingido na sua alma, que clamava com misericórdia, vide o livro de Lamentações, que advertia o povo do seu pecado, que exortava os reis na sequência em Judá, que dizia que coisa pavorosa haveria de acontecer, jogado no calabouço, lama, segundo os historiadores, além da cintura acima, fétida, sem comer, sem beber. Com certeza ali ele morreria, até que dali foi tirado, exortado, enfim, homem sofrido, mas um homem fiel a Deus, um homem leal a Deus, um homem convicto de que tudo aquilo que estava acontecendo era porque ele, profeta Jeremias, falava com autoridade, não se envergava diante das ameaças, até das propinas, como talvez hoje alguns se curvam. Não estou em acusações. Por que não ser comparado com um profeta que havia dito: 70 anos vocês ficarão cativos, para aprender, se arrepender, louvar a Deus, cultuar a Deus, enfim, exortando um povo idólatra, embora dizendo-se de Deus. Também havia um equívoco. Certamente outras respostas foram dadas e explicações a miúdes, mas eis que Jesus se volta para eles. Quiçá nesta noite
A sua presença aqui é pelo Espírito Santo, com certeza. Não estamos privados de dizer-lhe glórias, aleluia, porque Ele está aqui nesta festa da igreja. Ele está aqui e se alegra com os 60 anos da igreja em Nearibe. Ele está feliz com a igreja que aqui se reúne e cultua. Então é como se hoje, como na época, Ele nos perguntasse: e vós? Vou citar meu nome, Quemuel, e você, o que é que você diz que eu sou? Agora o silêncio pode ser uma reflexão, meu querido irmão. Talvez nós nunca paramos para pensar esta pergunta dirigida a nós. Talvez nunca paramos para pensar esta pergunta dele mesmo, Jesus, dirigida a cada um de nós. Vocês estão cultuando, vocês estão cantando, Quemuel, você está pregando, Quemuel, você tem esse tempo ministério, mas o que é que você sabe a meu respeito? E vós, quem dizeis que eu sou? Meu amado, é preciso estar preparado, consciente, mas sabendo o que vai responder. Estamos numa época, meu querido pastor Claudinei, o senhor como pastor, experiência, sabe disso, em que ser evangélico é chique. Vou usar um termo aqui, não chulo jamais, mas bem popular. Ser evangélico é bacana. A religião evangélica, ó, né, meus amados? Qual é o teu culto? Evangelho. Estatística, recentemente, ano 2022, vieram em nossas casas ao nosso encontro os representantes do IBGE com o censo. Todos nós respondemos a pergunta no questionário oficial legal. Estava lá uma pergunta: religião. Qual foi minha resposta? A tua? Evangelho. É chique. Agora já é oficial. No Brasil, oficialmente, quase não sai. Eu sou evangélico, outros católicos, outros espíritas, outros oficialmente. Porque na época de Jesus, tinha os fariseus, os saduceus e os demais, tinha os romanos, tinha os árabes, tinha os judeus, tinham eles. Então, como hoje, ressalvada a realidade, a coisa é a mesma. Religião é uma verdade. Cultos diversos em sua perspectiva religiosa também. Para Jesus isso não importa. Jesus não importava se eram romanos, se eram galileus, se eram judeus, se eram do sinédrio, se eram de família real, plebeus, anônimos. Jesus só queria saber uma coisa: o que dizem que eu sou? Estão entendendo o meu esforço mental, meus amados irmãos? Sentem que nós precisamos estar preparados à perspectiva bíblica e não religiosa, porque ser evangélico
é o adjetivo religioso aplicado a nós, porque quiçá menos de uma igreja, qual denominação seja. Mas a Jesus não importa esse adjetivo. Não, pastor, saibam que não. A Jesus importa conhecê-lo como Cristo vivo, Filho do Deus vivo. E para conhecer o Cristo vivo, Filho do Deus vivo, é preciso uma experiência pessoal com Ele, e não apenas um nome registrado numa igreja denominacional. Pastor, não estou exortando nem jamais doutrinando. Eu estou apenas pregando. Se eu exagerar, pode me corrigir, pelo amor de Deus. Eu respeito a autoridade que Deus deu a cada igreja. O que importa a Jesus não é eu responder ao IBGE, ou a quem perguntar ou aonde um formulário me pedir, que no aspecto religião eu sou evangélico. Isso vale apenas para a estatística. Surpreenda-se o que eu vou dizer. Já pedi compulsoriamente perdão ao pastor se eu exagerar. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Também tem a sua importância, necessidade e currículo na terra termos o nosso nome na membresia da igreja registrado na secretaria aonde congregamos. O histórico desta igreja, com certeza, como da Ibiri, como de Natal, minha terra, consta ou constam nomes de alguns que já não estão mais entre nós, estão na eternidade. Os nomes ali constam pelo histórico, pela membresia e pela obra. Mas isto tem valor na terra. É isso, pastor, eu vou repetir. Isto tem valor na terra. É necessário aqui na terra. No céu não tem denominação, disse outros lá em Teoflotone. Que é isso, pastor, que eu quero que eu repita? No céu não tem denominação. Denominação tem aqui na terra. Os amados irmãos batistas, que bom estamos aqui juntos nos conhecendo, nós na Assembleia de Deus, porque temos fundamentações doutrinárias e comportamentos litúrgicos, mas a importância do nome que Jesus quer é escrito no livro da vida do Cordeiro. E no livro da vida do Cordeiro não consta que eu sou evangélico, não consta que cada um é evangélico. O que consta lá é que somos lavados, remidos, purificados pelo sangue de Jesus. Aleluia! Quem assim crê em nome de Jesus? Quem assim crê em nome de Jesus? Que dizem os homens quem eu sou? Aí nós podemos dizer: Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. É aquele que eu amo. É aquele para quem eu me curvo. É aquele, somente Ele, que eu cultuo. É Ele, somente Ele, perante que eu me ajoelho. Homem não se ajoelha perante homens. Homem não se ajoelha, eu digo homem no gênero completo, homens e mulheres que entendem a aplicação da gramática. Homens não se ajoelham perante nada neste mundo, desde que sejam conscientes que conhecem a Jesus como Senhor, como poderoso
poderoso, como Deus, como maravilhoso, como eterno, como Criador, sem mais o que dizer, aquele que por misericórdia, não por nossos merecimentos, nos salvou. Aleluia! Ele merece aplauso, sim, ele merece aplauso. 1 milhão de aplausos é para ele. Aleluia. É perante Ele que nós estamos nesta noite, sim, comemorando 6 décadas nesta igreja. Aleluia, Deus abençoe como estou abençoando. Mas está aí, é o motivo do culto, mas a razão do culto não é esta. É isso, pastor. Esta não é a razão do culto, é o motivo. A semana vai findar, encerra-se domingo no programa, o último culto comemorativo. Os dias vão continuar. Os 60 que ali estão serão guardados em alguma almoxarifada da igreja. O tempo vai passar, mas o mesmo Jesus que estamos cultuando, a igreja vai continuar cultuando em cada momento, em cada ocasião, em cada instante, porque é somente Ele para quem nos cultuamos. Aleluia. E Jesus respondeu a Pedro: Pedro, não te revelou carne e sangue. Nós temos hoje os cursos de teologia. No Arimbiri nós temos o Instituto Angelberg. Formamos já mais de 20 turmas, graças a Deus. Ali estão sendo instruídos teologicamente para alimentar as mentes daquilo que significa a informação das Escrituras. É verdade, mas esse conhecimento que nos dá base para a interpretação escriturística não é o que importa para a eternidade. Pastor, o que é isto? Não, eu não sou contra, nós temos o Daniel Berg. Mas o que importa para a eternidade é a minha experiência com Ele. Você tem experiência com Ele? Quem aqui tem experiência com Jesus de fato? Não porque eu estou perguntando, não faça isso me respondendo, mas responda no teu coração, na tua experiência. Eu tenho experiência contigo, Jesus. E a primeira grande experiência com Jesus não é o hino que cantamos, nem a Bíblia que lemos. Que é isso, pastor? Não. A primeira experiência com Jesus é quando nós reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados, clamamos na alma: salva-me que eu pereço. E Ele nos lava com seu sangue e nos justifica perante Deus. E se já não bastasse habitar no coração nosso pelo Espírito Santo, e muda toda a nossa visão de mundo, e muda nosso conceito a respeito da vida, e nos diz: esta vida que é temporal, eu te concedo a vida eterna. Aleluia. E este momento é uma experiência tão extraordinária quanto inexplicável na sua essência, que nós nunca esquecemos o dia. Se você não lembra o dia da experiência, trate de buscá-la para ter a convicção que começou a conhecer Jesus. Não o Jesus dos filmes que tem crente que perde tempo nos cinemas, comprando ingresso em vez de dar mais oferta missionária para ver Mel Gibson, um homem montano, fantasiado do que diz ser Jesus. E como eu vi lá naquela época e repreendi alguns, eu chorei. Você devia ter chorado, orando, ajoelhado perante Ele, e não vendo o filme de Mel Gibson, que nem crente é um ímpio, imundo.
Jesus não precisa que eu vá à filateria para conhecê-lo. Ele quer que eu vá à Bíblia e buscar o Espírito para se revelar para mim. A primeira grande experiência é o momento da salvação da nossa alma. Paulo, na estrada de Damasco, teve esta experiência. Cerca de mais de 30 anos depois, ele contava exatamente como aconteceu perante autoridades e na forma pública. Ele não havia esquecido como aconteceu, onde aconteceu, de que forma aconteceu e como ele reagiu. Ele tinha experiência com o encontro com Jesus na salvação da alma. Eu sou filho de crente. Meus pais da eternidade me criaram na igreja. Sou neto de crentes, fundadores com demais da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, modéstia à parte. Mas esta identidade filial, familiar e de sobrenome não me garantiu a salvação. Nunca conheci um cigarro na boca, não estou me exibindo. Nunca conheci um copo de cerveja e nunca me fez falta. Nunca conheci procedimentos ímpios e mundanos em ambientes escusos. Sempre criado na igreja. Mas um dia, que belo dia na minha adolescência, ouvindo o pregador daquele sábado à noite que vai longe no mês de maio, eu senti no coração. Senti no coração que eu precisava levantar minha mão e vir à frente no testemunho público com lágrimas, que naquela noite eu sentia que Jesus agora estava me salvando. Não se esquece aquele dia. Não esquecemos o dia quando falamos línguas estranhas a primeira vez. É outra maneira de testificar que conhece Jesus. Eu creio que aqui os que são batizados com o Espírito Santo com línguas estranhas tendo falado, lembram-se daquele momento. Lembra-se onde foi. Lembra-se como aconteceu. Lembra-se aquilo que reagiu de dentro para fora. E continuou falando, porque as línguas estranhas é um sinal. E por aí vão as experiências, por aí vão as realidades, para que possamos dizer: eu conheço Jesus, quem Ele é. Eu sei quem é o meu Salvador. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem é que me ama. E mesmo que eu não tenha nenhuma razão de merecimento, e não temos, Ele continua me ajudando, me orientando, me exortando, me corrigindo, me dirigindo, e me garantiu uma coisa no futuro que eu não sei quando acontecer. Tomara aconteça agora. Qual foi, pastor? Não se turbe os vossos corações. Século 21 é o século da anarquia moral e social, como nunca antes aconteceu. Século 21 é o século da degeneração social, como nunca aconteceu, meu querido pastor. Mas nós que somos salvos, este século pode ir de mal a pior, mas nós, como as garças nos chiqueiros de porcos, ou nos lamaçais das ruas e baladas, ou nos mangues que lameiam, salpicam e sujam a partir dos pés, mas como garças, minha irmã, na figura que eu aplico, impermeabilizada pela natureza, da ponta das patas à ponta do bico, não fica uma gotinha da lama onde ela está. Ela vive naquele ambiente por natureza, mas é impedida por natureza de ficar lameada. Você pode trabalhar no ambiente de incrédulos,
pode estudar no ambiente de ímpios, pode viver na sociedade corrompida, mas se tu és um salvo e conheces Jesus, Ele te protege de toda questão que este mundo oferece. E quanto mais experiência com Ele o tempo urge encerrar, mais nós sabemos que o conhecemos, até que um dia que o veremos como Ele é. Quem crê assim que veremos como Ele é? Não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Ele falou: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para onde quer que eu esteja, estejai vós também. Que aguarde este grande dia, quando iremos eternamente, não apenas conhecê-lo pela experiência, não apenas conhecê-lo pela revelação, não apenas conhecê-lo pela palavra, mas conhecê-lo como Ele é, e para sempre estarmos com Ele na eternidade. Quem assim crê em nome de Jesus, Deus nos abençoe. O pastor pediu e eu falei. Alguém que ainda não conheceu Jesus, ouviu história, leu, enfim, mas não teve essa experiência com Ele, e quer dizer nesta noite: eu agora tenho experiência. Ele transformou minha visão de mundo e minha forma de ser. Alguém que nesta noite queira dar esse testemunho de fé, como dizemos, o aceitando como Salvador, que é a primeira grande experiência. Aonde estiver, faz um sinal com a mão para nós, não com curiosidade olharmos, mas orarmos e darmos graças a Deus pela decisão. Alguém nesta noite que quer um encontro pessoal com Jesus, aquele que perguntou e continua perguntando: que diz os homens quem eu sou? Ele quer ter uma experiência pessoal contigo, e a reciprocidade depende de você. Ele está aqui pelo Espírito Santo derramado sobre esta igreja. Ele está aqui como aquele que no passado operou e opera hoje. Ele está aqui revelado por esta palavra, a Bíblia Sagrada. Ele está aqui pertinho de nós. Quero aceitá-lo como Salvador. Não vou demorar muito, urge o tempo. É necessário para nós regressarmos. Mas eu vou perguntar outra vez: alguém nesta noite que já se desviou dos caminhos do Senhor, que uma vez cantou como o lindo coral cantou, as irmãs cantaram, a igreja cantou, você também cantou um dia, se é que já se desviaste desse caminho, e Jesus te traz aqui pelo convite ou pelo ímpeto para que ouvires esta pergunta dele: que dizes quem eu sou? Se você já o havia conhecido antes, e por razões quais sejam que justifica, não resolve nada. Ele quer de novo encontrar-se contigo da forma como anterior, e você passar a ter novamente esta felicidade de dizer: Ele me ama, eu amo, eu quero conhecer mais. Aleluia. Se aqui tem alguém que queira aceitar a Jesus, ou quem sabe deixou os seus caminhos e não é feliz, pode ter satisfação, alegria, emoção também faz nós dizermos com alegria, mas felicidade não tem. A consciência diz: olha, você está exatamente onde não deveria estar, mas vem para o lugar onde você estava. Jesus te ama. Vou deixar a outra informação bíblica para nesta noite meditarmos. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 10 e 11, assim deixou escrito: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Jesus quer salvar, quer transformar, quer ter intimidade, quer se revelar, quer te usar,
mas um dia vai te levar para com Ele eternamente morar. Aceita-o ou volta para Ele nesta noite e Deus vos abençoe. Glória a Deus. Quem ouviu o Senhor falar aí? Levanta sua mão, glória a Deus. Já convido aqui o coral novamente, vai estar com oportunidade, em nome de Jesus. E você continua com seu espírito de gratidão ao Senhor, ao nosso Jesus, pois só Ele merece o nosso louvor e a nossa gratidão. Aleluia! Aleluia!
abençoado pelo Senhor nessa noite, amém? Recebeu a sua palavra, adorou o Senhor. Queremos louvar ao Senhor, agradecê-lo pela vida do pastor Quemuel, presbítero Andes, pastor Falcão. Com o pastor Claudinei há 3 anos. Eu sou o chaveirinho do Conselho de Educação e Cultura. Eu estou lá só para aprender, também. Mas falei com ele que viria aqui, está disposto para vir. Deus nos abençoe podendo chegar aqui e conhecer um pouco mais do povo que vai morar no céu juntamente conosco, né? Uma honra estar aqui com os irmãos, uma honra ouvir a palavra do Senhor através da voz do pastor Quemuel. É um dos gigantes que Deus tem levantado nessa terra, né? Eu tive a honra de ser consagrado a pastor lá na igreja do Aribiri há pouco mais de 2 anos atrás. Então, para mim, é uma honra estar aqui juntamente com os irmãos, juntamente com o pastor Claudinei, os obreiros, todos os irmãos aqui. É um prazer. Meu nome é Antônio Falcão Júnior, me faço acompanhar. O pastor Claudinei já falou, faço parte do Conselho de Educação e Cultura, que é presidido pelo pastor Edivan Lopes, de quem trago um abraço para o senhor. Viu? É para orarmos, não é isso? Glória a Deus. Eu costumo dizer que de olhos abertos contemplamos o mundo dos homens, mas de olhos fechados nós somos capazes de contemplar o reino de Deus. Feche os teus olhos aí. Pai Santo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. A bem da verdade é que nós não merecíamos, e eu começo por mim, estar aqui na tua casa. Certamente o local em que eu merecia estar é no lago que arde com fogo e com enxofre, mas é pela tua misericórdia, Pai, que estamos aqui. O Senhor tem sido bondoso. Aqueles que já passaram, aqueles que têm feito a obra do Senhor aqui nesta casa e aqueles que ainda passarão por aqui. Guarda o pastor Quemuel Sotero, o pastor Claudinei, os homens e mulheres da Igreja Batista, aqueles que fazem parte deste campo e de outros campos, que assim como eu estão aqui para adorar ao Senhor. Obrigado pela tua palavra. Guarda cada um daqueles que irá retornar assim como eu para o seu lar. Cubra-nos com as tuas mãos santas, potentes e poderosas. Nos livra de um acidente, de uma bala perdida, de um assalto, de um sequestro, de um problema no carro, no motor, no ônibus, na moto, para que possamos chegar em segurança ao nosso lar. E amanhã, alguns vão retornar ao trabalho, outros talvez vão ficar numa manhã com o Senhor, outros vão ter que fazer algo no seu serviço doméstico, mas eu quero crer que assim como o Senhor tem guardado há 60 anos essa casa, o Senhor vai continuar guardando o teu povo para a glória do teu nome. Fica conosco, assim pedimos e também lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. Outra vez agradeço ao pastor Claudinei, à igreja, pelo momento